papo reto sobre exercícios. Recebi uma mensagem esses dias, vou primeiro colocar aqui, enquanto o pessoal vai entrando. Papo reto sobre exercícios. Eu recebi uma mensagem esses dias de uma mãe que tá levando a filha para tratar com um profissional que usa MyoBrace por conta da respiração da filha dela. Eu vou ler um pedacinho do relato e o que nós estamos conversando. Ela resumiu o caso da filha dela. Desde bebê, ela tem respiração oral. Dormia com a boca aberta e babava muito. Tinha e tem até hoje um sono péssimo. Mais uma vez, a gente não tem noção do quanto a respiração ruim pode influenciar no sono de uma criança e de um adulto e o quanto isso interfere na qualidade de vida e no desenvolvimento. Ela se mexe a noite toda, tem pesadelos, muito comum no paciente que é respirador bucal ou oral, dificuldade para acordar, acorda cansada, tem olheiras e alguns dias muito profundos. E isso justifica uma noite muito mal dormida, justifica todo esse quadro ao acordar, porque o sono não é restaurador, reparador, não é um sono tranquilizante, então o quanto ela dorme muitas vezes até deixa ela mais cansada do que quando foi dormir, dependendo da qualidade do sono dessa criança. Nunca usou nenhum tipo de bico nem mamadeira, mamou exclusivamente no peito até 1 ano e meio. Isso é ótimo, pelo menos a gente sabe que as disfunções musculares não vêm de um hábito como chupeta e mamadeira. Com 2 anos comecei a levar em otorrino para ver a questão da respiração. Então, algum outro fator que eu ainda não conversei com essa mãe influenciou na respiração, e a gente sabe que muitos fatores estão associados a uma respiração ruim. E então eu falei para ela pra gente marcar uma consulta para eu entender melhor quais seriam os fatores que afetaram a respiração dela. Mas a gente sabe, principalmente em criança pequenininha, como ela comentou aqui, com 2 anos comecei a levar ao otorrino. É muito comum que nessa idade de 2 anos, deixa eu colocar aqui para carregar um pouquinho o celular para não parar no meio. É muito comum nessa idade. Uma das coisas mais comuns que influenciam numa respiração ruim é a falta de termorregulação natural da criança. Então, ela se expõe, ela tá num ambiente quente e se expõe num ambiente frio, e isso desde pequenininha. Se acontecer com as mãozinhas sem luva, com os pezinhos descalços, isso pode, em primeiro instante, causar um espirro, um desconforto, alguma reação momentânea, mas isso vai fazer com que ela comece a se capacitar a ter uma termorregulação natural, ou seja, ela vai forçar o próprio corpo a se esquentar quando exposta a ambientes mais frios do que o ambiente que ela estava anteriormente. Então, eu só tô dando uma pincelada de um curso que chama O Poder da Respiração, que eu dou pra gente só começar a entender ou tentar entender alguma das razões para essa criança ser respiradora bucal e com 2 anos de idade a mãe sentir necessidade de levar no otorrino. Ela não tinha nenhum outro sintoma, não tinha alergia, não ficava doente, nada, só tinha respiração bucal. Passei em 3 profissionais. Um disse que ela tinha hipertrofia de adenoides, que também é bem fácil de entender, porque a adenoide, ela se incha com a respiração bucal e quando a gente reverte, normaliza a respiração, ela regride. Cadê? Um disse que ela tinha hipertrofia de adenoide, passou o corticoide e eu não dei. Isso é bem interessante, porque ela podia, de fato, usar o corticoide, tem os efeitos colaterais negativos, e mesmo que ela resolvesse usar o corticoide, se ela não tratar, não reverter essa respiração para o nariz,
ela ia usar o corticoide pro resto da vida. Então, independente do tratamento escolhido pelos pais ou pelo médico, é importante sempre ir atrás, tratar as causas do problema, tá? Então, o outro disse que não era para fazer nada e que ia melhorar sozinho, que era só esperar, tratando-se de adenoides inchadas. Ela fez por 6 meses, mas não melhorou. Nesse meio tempo eu fiquei tentando buscar soluções, pois fui vendo o quanto a respiração oral é prejudicial. Uma mãe muito preocupada. Encontrei então informações sobre o MyoBrace e achei que poderia ser a solução. Achei uma colega na cidade onde eu moro e ela recomendou o MyoBrace K1, mas não pediu nenhum exercício. E aí que eu queria, por isso que eu marquei esse vídeo aqui como papo reto sobre exercícios, porque não se pode depositar todo o sucesso do tratamento no uso de um aparelho. Quando a gente está falando sobre reverter um hábito, a gente precisa fazer com que esse hábito seja, primeiramente, corrigir, capacitar esse hábito, ou seja, capacitar a respiração, ensinar a criança como respirar, repetir isso até que isso se torne automático, para que um dia a gente consiga dar alta para essa paciente. Então, só usar o aparelho não vai ser o suficiente. Só usar o aparelho já ajuda muita coisa. Quando o paciente não faz exercício, a gente tem sim bons resultados, mas a gente não consegue dar alta. Esse é o ponto-chave do exercício e o principal recado desse vídeo. Então, se você é um profissional que trabalha com o sistema MyoBrace, que já fez ou não fez ainda o curso, se você já fez, você já aprendeu a importância dos exercícios. Então, comece a fazer para você ver resultados melhores, para o seu paciente não ficar dependente de aparelho para o resto da vida. E se você ainda não fez nenhum curso sobre os exercícios, a gente está com a agenda aberta, acho que tem mais uma vaga pro curso agora de agosto e provavelmente até o final do ano a gente abre mais uma turma, mas ainda não tem data marcada. Não tô falando para fazer você correr para fazer esse curso agora de agosto, só tô dizendo a real mesmo, não tem nenhuma data marcada ainda para uma próxima turma. Mas é importante que o profissional, aquele profissional que se dispõe a trabalhar com uma determinada técnica, eu vejo que precisa dar o melhor, precisa fazer a técnica do jeito que ela é, o protocolo do jeito que ele é. Às vezes, a gente aplicando o protocolo corretamente, muitas vezes o paciente não faz. Imagina se o profissional não aplica corretamente. Então, assim, acaba muitas vezes até queimando o filme da técnica. Ah, o MyoBrace não é bom, o MyoBrace não funciona. O profissional que trabalha com o MyoBrace acaba ficando queimado também na sua região, na sua cidade, porque não vai expressar os resultados tão bons como o profissional que atua e pratica corretamente. E ainda assim correndo o risco do paciente não fazer a parte dele. Tá bom? Então, esse foi um vídeo de alerta, sabe? Um vídeo, essa mensagem me tocou bastante. Eu sei disso, eu sei que tem muitos profissionais que não praticam corretamente. Mas essa foi uma mãe que me procurou, desesperada, porque ela sabe que não está recebendo o tratamento completo como ela gostaria que fosse. Tá? Então, o profissional que trata dessa forma, que tem um paciente que tá tão inteirado do assunto, ele vai cobrar isso do profissional ou vai procurar outro profissional, tá bom? Então, esse é o vídeo de agora, quinta-feira à tarde. Se tiver mais algum tema, alguma dúvida, me perguntem que eu gravo um próximo vídeo. Uma ótima quinta e até lá!